No Alerj Entrevista de hoje, eu converso com o deputado Paulo Melo. Deputado, o senhor falou um pouquinho dessa sua saída de Saquarema, voltou aqui para o Rio de Janeiro, voltou para Saquarema, ficou um pouco nesse vai e vem. Como é que o senhor se estabeleceu novamente em Saquarema e se tornou vereador daquela cidade? Não fiquei nesse vai e vem, não. Eu sempre tive medo de voltar para a minha cidade e ficar lá. Na realidade, a história ela é meio embolada, né, Potira? Você não consegue ter assim uma cronologia que pode. Mas eu fiquei aqui no Rio, né? Comecei a trabalhar. Quando o senhor foi visitar a sua mãe aquela vez que levou o presente? Fui, mas voltei no dia seguinte. Voltou direto, não ficou nem um pouco com a família? Não. Eu trabalhava na 13 de maio, numa empresa chamada MEPA, Maria Esther Peixoto de Ataíde, corretagem de imóvel. Eu era faxineiro lá, na 13 de maio 23, no edifício Dark, se eu não me engano, na 13 de maio. Que memória, hein? Eu era 18º andar. Como que eu fazia? Eu não tinha onde morar. Então eu fingia que ia embora na sexta-feira. A gente comprava uns pães, uns cocos. A gente não, eu mesmo. Comprava uns pães, uns cocos. Fingia que ia embora, ficava dentro do banheiro e ficava morando no prédio, né? Foi nessa vez que eu fui para Saquarema, trabalhava lá, comprei, fui para Saquarema, mas voltei no dia seguinte. Depois eu fui algumas vezes para Saquarema voltando, mas ia para trabalhar. Porque em Saquarema tinha um clube que muita gente conhece, até quem deve estar assistindo, o Iate, no tempo dos carnavais de clube, né, que eu trabalhava lá no bar. Então, no carnaval, eu trabalhava, terminava, pegava um ônibus, vinha para o Rio, trabalhava aqui, à noite voltava para lá, trabalhava e ia nesse vai e vem. Mas eu fiquei aqui no Rio. Eu botei na minha cabeça que eu não podia e não devia me permitir retroceder ou me acovardar. Eu não sabia o que ia acontecer na minha vida. Na realidade, a única coisa que eu queria era poder ter dinheiro para comer, comprar roupas, né? Poder dar alguma coisa para minha família, em especial para minha mãe e para o meu pai. Eles estão vivos ainda? Não, nenhum dos dois. Meu pai faleceu primeiro, meu pai não me viu deputado. A minha mãe me viu deputado. Meu pai me viu, chegar nem a vereador ele me viu, né? Mas era uma família complicada, muita gente, você sabe, né? A questão social que a gente cuida, ela é complicada até no relacionamento. Mas eu disse, eu quero ficar no Rio. E eu fui trabalhar numa agência de automóvel. Comecei como guariba, que é limpador de carro, e foi lá que eu conheci uma pessoa que mudou totalmente a minha vida, que foi a minha primeira esposa, mãe de 3 filhos meus. Foi ela que me convenceu a estudar, me levou para me alfabetizar, terminar a minha alfabetização, né? Porque eu sabia ler alguma coisinha, eu não conseguia, né, você transcorrer numa leitura, mas eu sabia fazer meu nome, sabe? Não tinha uma dicção perfeita. Eu até me lembro que quando eu queria saber, li com muita dificuldade o ônibus, me deram o endereço do albergue João 23, era na Praça da Harmonia. Eu cheguei para um capitão e falei, onde fica a Praça da Harmônia? Ele no seu nariz. Então, essa pessoa me levou, que foi Sheila, que é mãe de meus 3 filhos, ela que me deu coragem. Ela estudava num colégio particular em Botafogo, eu era faxineiro de uma agência automóvel, guariba, depois eu fui ser contínuo dessa agência automóvel, e ela me levou para estudar. Passou todas as dificuldades comigo, mas aí eu fiz o primeiro estágio do primeiro grau, no Colégio Tiradentes, onde era o Mobral e a alfabetização, que no Colégio Tiradentes, na Praça Tiradentes, né? Depois eu terminei o primeiro estágio e eu trabalhava numa agência perto de um colégio ali no Maitá, colégio acadêmico, e eu ganhei professor Pascoal, que era o diretor do colégio, me deu uma bolsa. Eu fui fazer o supletivo do segundo estágio do primeiro grau, que era de 5ª a 8ª série. Nesse tempo, né, eu tive que optar. Opto por quê? Ou continuo a estudar, ou tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, porque nascer a minha primeira filha e eu tinha que cuidar dela. Então eu fiz a 5ª série, passei, e na 6ª série eu não terminei. Mas o senhor já tinha casa quando o senhor casou? Não, eu trabalhava, foi aquela história que eu estava te contando. Aqui não tem nenhuma, até nem eu sou recupero, mas estava te contando nos bastidores aqui uma história, né? Eu trabalhava de dia, né, como guariba numa agência automóvel, já era contínuo até. Mas eu tinha que ter alguma coisa. E o gerente dessa agência, Clever de Freitas Millard, um nome bonito, né? Eu sempre faço questão de falar, parece até que eu falo inglês. Clever de Freitas, ele disse para mim, olha, eu tenho um primo meu lá de Marechal Hermes, que ele pode arrumar algum lugar para você morar.
Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar à noite com esse primo dele. Ele era empreiteiro, eu trabalhava de dia na agência de automóvel e à noite eu trabalhava em obras. Eu era servente de obras. Né? E uma vez ele estava reformando exatamente o apartamento desse Clever, na ladeira dos Tabajaras, número 14, aqui em Copacabana, e eu dormia na obra. Quando ele chegou, ele viu eu dormindo com Sheila, porque nisso, quando Sheila sumiu, Sheila abandonou tudo e foi viver comigo, né, e dormindo. E aí ele me ofereceu, ele tinha um galinheiro, ele morava em Marechal Hermes, ele fechou esse galinheiro, as galinhas, tadinhas, foram despejadas forçosamente, não tiveram um bom advogado, e eu fui morar lá. Em contrapartida, eu trabalhava na obra e passei a ser motorista particular, porque ele ganhou como pagamento dessa obra um Fuscão, né, bege, e eu fui dirigir para ele, com pagamento pelo que eu usava dele lá, eu fui dirigir para ele. Conheci Natalino, de vez em quando ele me visita aqui, Natalino. Eu ia lá para Casimiro de Abreu, que a família dele era lá. E continuei com o Sheila. Aí a minha vida foi melhorando, as coisas foram acontecendo. Eu deixei de ser, né, contínuo de uma agência, cheguei até a gerenciar uma agência de automóveis, a revenda veículos na Rua Humaitá. Eu acho que é 44 da Rua Humaitá. Mário Calux era o dono. Gerenciei essa agência automóvel e as coisas foram mudando na minha vida, foram melhorando. Vocês voltaram para Saquarema? Não, continuei aqui no Rio sempre. Direto? Continuei aqui no Rio sempre. Tive uma oportunidade de ser despachante, auxiliar de despachante, minha vida melhorou e eu comecei a morar já em apartamentos, morei em Laranjeira, morei na Tijuca e morei na Conde de Baipendi, quando mais uma vez, né, eu fiquei meio descacetado quando a minha mulher morreu. Essa que eu devia tudo. Ela faleceu, ela morreu queimada, estava grávida de 9 meses. Estava uma semana para ganhar o 4º filho. Né, e aí as coisas tiveram que começar tudo de novo. Né? E aí eu já com ela, já voltava para Saquarema, não para morar. Eu nunca voltei mais para morar em Saquarema. Eu moro agora em Saquarema. Mas nesse período não. Eu voltava, ficava lá finais de semana com a minha família. Minha família é muito humilde ainda, mas eu ajudava no que podia. Consegui fazer uma casa para minha mãe, né, que ela não chegou nem a usar, porque faleceu antes. Eu comecei a voltar para Saquarema e ficar em Saquarema. Mas a morte dela me fez, né, a viver... Foi mais uma reviravolta na sua vida. A ter não novas expectativas, mas procurar novos caminhos, né? Eu fiquei meio sem rumo, meio sem chão. E aproveitei isso me dedicando ao trabalho totalmente. E foi nessa época que eu, para preencher o meu vazio, entrei em movimentos sociais e fundamos um movimento chamado SOS Criança. Começamos a trabalhar, né, com meninos e meninas de rua. Né? E foi por isso que eu entrei na política. Bom, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho desse seu trabalho na política no próximo bloco. A Alerj Entrevista volta em 1 minuto. Fique com a gente.